O Grêmio mais uma vez não jogou nada, mas conquistou um ponto importante no Rio de Janeiro. Renato, na entrevista coletiva, discutiu com o repórter e se irritou e, de maneira surpresa, fez um pedido milionário. Também falou sobre o possível desânimo do vestiário e projetou a próxima temporada, mas o ciclo terminou. Tchau, Renato, não dá mais para o Grêmio continuar com o atual trabalho. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião aqui nos comentários. Matiello Corretora de Seguros, o lugar certo para tu fazer o seguro do teu carro, para tu fazer uma cotação de seguro de vida, da tua residência, as melhores coberturas e o melhor acompanhamento no momento em que tu realmente precisa, que é o momento do sinistro. Faça uma comparação e tu vai ver que a Matiello tem os melhores preços e é uma empresa de confiança. Fale direto com o proprietário, Michael Matiello. O telefone está na tela. KTO.com, o lugar certo para você apostar nas probabilidades. 20% de free bet no primeiro depósito, utilizando o cupom Soares, campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Brinque com responsabilidade para maiores de 18 anos, KTO.com. Bom, o Grêmio mais uma vez não jogou nada. Desempenho horroroso do Grêmio e isso não é uma novidade, pelo contrário. Infelizmente, a torcida do Grêmio está se acostumando a ver o seu time não jogar bem. E aqui, para deixar bem claro, não estamos falando de espetáculo, porque parece que é isso que Renato entende quando é cobrado nas coletivas sobre desempenho. Ninguém está pedindo que o Grêmio dê show, até porque com esse desempenho horroroso realmente está muito distante de dar show. A cobrança é por um time minimamente organizado. A gente vê o Grêmio extremamente espaçado dentro de campo, um time desorganizado. Acompanhava eu o jogo pela transmissão do Sport TV e os comentaristas que não são gaúchos, ou seja, não acompanham os jogos do Grêmio sempre, estavam fazendo análises muito próximas daquelas que a gente faz. Eles falavam, o Vilhaçante precisa aproximar dos homens de ataque, o Grêmio fica muito espaçado, os jogadores de frente ficam isolados, e aí entra dentro daquilo que eu citei. O PP não é um grande jogador, está muito longe de ser o atleta ideal, mas pela característica. Às vezes é uma questão de característica. O Dodi e o Vilhaçante não dão a bola, eles não se aproximam dos homens de frente, e não é culpa deles, essa é a característica deles. Mas aí precisa ter um treinador que entenda isso. O Grêmio começou com uma ideia de se defender, com dificuldade de se defender como sempre, mas até que resistiu, começou o jogo conseguindo fazer o mínimo e até abrir o placar. Mas a bola aérea mais uma vez vazou, o Grêmio deu várias oportunidades ao adversário. Não fosse o Marquezinho, o Grêmio certamente teria perdido o jogo. Eu vi muitas pessoas falando o seguinte, pois é, o Marquezinho falhou no gol, não sei. O chute no contrapé, não sei se era realmente defensável, talvez, mas para falha talvez seja muito forte. Ele fez 3 ou 4 defesas dificílimas no jogo que garantiram um empate, claro, com um gol no final. Aliás, o Reinaldo, um dos piores em campo, mas o futebol é curioso, né? Foi lá e bateu o pênalti e deu esse empate, esse ponto muito importante para o Grêmio. E quando eu falo aqui que o Reinaldo é um dos melhores cobradores de pênalti do país, é porque ele é. Não misturem as coisas. Se em campo ele vai mal, o pênalti é outra coisa. Assim como o Marquezinho tem ido bem em campo e mal em penalidades. Então uma coisa é diferente da outra. Agora, o Renato precisa melhorar esse time. E aí quando ele é questionado na entrevista coletiva, ele se irrita mais uma vez, ele discute com os repórteres, ele rebate, ele fica incomodado, fica inquieto, ao invés de admitir os erros, porque é aquilo que eu costumo dizer, primeiro passo para melhorar é corrigir os problemas, é reconhecer os problemas para aí sim corrigi-los. O Renato não tem feito isso, ele mais uma vez falou da enchente, falou de N situações que não os seus problemas, até mesmo de alguns aspectos individuais, como o do João Pedro no final do jogo, que ele disse que pediu para o jogador não subir, enfim. Bom, são vários pontos aí que a gente precisa falar. Mas um deles diz respeito a um pedido milionário surpresa que o Renato fez na entrevista. Cobrado pelo desempenho, ele disse assim, não foi exatamente com essas palavras, me dá 500 milhões de reais que a gente joga. Daí dá para jogar bem. Cara, não. Dá para jogar melhor com os jogadores que o Grêmio tem. Ou vão me dizer que o Grêmio não tem jogadores de qualidade. Não é um super time, mas vamos lá. O Cristaldo não é bom jogador, o Monsalve não é bom jogador, o Soteldo não é bom jogador, o Bright White não é bom jogador, o Diego Costa, o Vilhaçante.
Pô, não são bons jogadores? Deveriam estar jogando muito mais do que estão. Quando um coletivo joga mal, quase todo mundo joga mal no elenco, em vários jogos em sequência, a culpa não é dos jogadores. Às vezes a gente fica aqui falando dos atletas de forma individual, né? Eu vejo nos comentários. Não. Cara, o conjunto não funciona. Entra um jogador, sai outro, é a mesma coisa. Parece que sempre quem tá fora tem que entrar. O Renato não tá bem, e vamos lá, a temporada é péssima. Ninguém aqui tá falando que ele é um treinador péssimo, a temporada dele é péssima. Acabou, o ciclo precisa se encerrar. No futuro, quem sabe, o Renato volta pro Grêmio num outro momento, com mais paciência, quem sabe um treinador mais evoluído. Mas no momento não dá mais, o Renato precisa sair do Grêmio. Ele chegou a falar que na próxima temporada existirão 2 campeonatos brasileiros. Da parte de cima da tabela das SAFs e da parte de baixo dos clubes que não têm todo esse poder de investimento. Pode ser. Mas quando ele fala da temporada que vem, que vai ter uma pré-temporada, o Grêmio vai conseguir treinar mais, e aí consegue evoluir em relação ao desempenho, fiquei pensando, mas ele vai ficar ou ele não vai ficar? Ele já comunicou alguns atletas que não vai ficar. Então é dentro dessa novela, mas, repito, a informação que se tem no ambiente, nos bastidores, é que está caminhando mesmo para essa saída e ela precisa acontecer. E o Grêmio precisa ter um bom treinador no ano que vem, né? Não dá para colocar qualquer um também. É muito complicada a situação do Grêmio em relação a esse encerramento de ciclo e reformulação. O ponto foi importante, gente. O desempenho foi péssimo, ok, mas o ponto foi importante. Isso a gente tem que valorizar. Afinal de contas, o Grêmio ganhou do Atlético Goianiense, ali era uma decisão de certa forma, precisava desse empate contra o Fluminense, porque agora o Grêmio tem um jogo contra nada mais, nada menos do que o Palmeiras em São Paulo. É praticamente derrota certa. Se empatar é guete, né? Vamos lá, tem que comemorar muito o empate com o Palmeiras, que tá ganhando de todo mundo e tá brigando pelo título lá com o Botafogo. Então, gente, o Grêmio agora precisa de poucos pontos, faltam poucos pontos para atingir aquela pontuação mágica de garantir a permanência na elite do futebol brasileiro. Tem algumas partidas em casa ainda, o Grêmio vai precisar desses pontos aí. Por exemplo, depois do Palmeiras, o Grêmio tem o Juventude em casa. É jogo para ganhar e aí encaminhar de vez a permanência na Série A. E aí sim, pensar e de cabeça em um 2025 que precisa ser muito melhor. Beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Antes de falar dos patrocinadores e encerrar, teve um momento que o Renato pediu mais profissionalismo dos repórteres. Sabe qual é a impressão que eu fiquei? Que o Renato, quando é questionado, ele ataca os repórteres, né? Ele disse, se vocês forem profissionais, eu fico aqui, dou risada. Renato, o repórter não tá ali para facilitar a tua vida, ele tá ali para questionar os problemas. Esse é o trabalho do repórter, ele tá ali tentando representar a torcida que tá indignada. Então, vamos lá, Renato, vamos reconhecer os erros, que é o melhor, beleza? Matiello, corretora de seguros, KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.